O Salmo de número 1, verso de 1 a 6, o salmista nos conclama a traçarmos o caminho da felicidade ou da bem-aventurança. Ele nos diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Você está vendo que o salmista ele traça o caminho para a justiça, o caminho para sermos justos. Ele abre o salmo falando que esse caminho é o caminho que produz a verdadeira felicidade. Muito se tem questionado no nosso tempo, muito se tem buscado sobre a felicidade. Eu quero ser mais feliz, como ser mais feliz? O que comprar para ser mais feliz? Onde estar para ser mais feliz? Que prova eu devo fazer para passar no concurso que me deixa mais feliz? A todo momento, as pessoas buscam pelo Google como encontrar a felicidade. E essa busca, esse diálogo, ele é antigo, desde o século IV a.C., os epicureus, eles desenvolveram essa pergunta, e a vida dos filósofos epicureus foi uma vida traçada em busca pela felicidade. A máxima ou a moral da vida dos epicureus, ou o fim da vida dos epicureus, foi buscar a verdadeira felicidade. Eles acreditavam que o homem nasceu para ser feliz, e esse é o fim do homem, é o propósito do homem, é o objetivo do ser humano. O ser humano tem que buscar pela felicidade, porque eles não acreditavam em vida após a morte. Então, se uma pessoa passasse por essa vida de 30 anos, 60 anos ou até 90 anos ou mais, sem ser feliz, ela havia não atingido o propósito da sua vida. Infelizmente, pela história, por meio da história, nós vemos que muitas pessoas viveram uma vida de escravidão, de perseguição. Então, para essas pessoas, não houve a verdadeira felicidade. Os epicureus, eles buscavam por felicidade, eles buscavam, eles ansiavam, eles viviam em comunidades, um ajudando os outros para que não tivesse falta nenhuma para ninguém, para que todos pudessem alcançar a felicidade. É até interessante que felicidade para os epicureus era uma vida simples, sem a ganância, sem o desejo de grandiosidades. Mas quando nós vamos à Bíblia, nós vemos um caminho traçado pelo salmista, em que esse produz a verdadeira felicidade. Ele diz: feliz ou a felicidade ou a bem-aventurança é não andar no conselho dos ímpios, no conselho dos perversos. Bom, os epicureus não tinham compromisso com Deus e com a sua palavra. Então a sua filosofia era terrena, era perversa, era para esse tempo. Então o salmista nos diz que a verdadeira felicidade advém de uma vida baseada na palavra de Deus, de conselhos baseados na palavra de Deus. Então o salmista diz: bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho. Quando nós queremos aconselhar uma pessoa, nós utilizamos de quê? De palavras. A palavra, as palavras manifestam o que está no coração e na mente das pessoas. Quando você vai a um psicólogo, você é aconselhado por ele por meio das suas palavras, das palavras do psicólogo, do profissional. Você trabalha em uma empresa e você quer melhorar, você é aconselhado pelo CEO da empresa, pelos administradores daquela empresa. Então, palavras servem para aconselhar.
O salmista também nos chama a atenção dizendo que para ser feliz nós não podemos andar ou viver ou nos planejar diante das palavras daqueles que não tomam a palavra de Deus como fonte de sua vida. Então, muita gente aí que fala em nome de Deus, mas não tem a palavra como base na sua vida, essas pessoas não servem para produzir ou para mostrar a você o caminho da felicidade. Hoje, quando nós abrimos a internet, as redes sociais, muitas pessoas têm falado e muito, têm falado até sobre Deus, o caminho da prosperidade, o caminho da salvação, mas a verdadeira felicidade advém em dar ouvidos àqueles que de fato param para tomar conselhos com o Senhor, porque é Ele, o Senhor, que produz felicidade. E a felicidade que o Senhor produz não é a felicidade como o mundo tem pintado hoje. Bom, a felicidade para os epicureus era uma vida simples no dia a dia, sem busca de ganâncias. Hoje, muitas pessoas acham que felicidade é ter dinheiro no bolso, é morar numa casa top, andar num carro top. Ou seja, a felicidade para a geração pós-moderna está baseado nos bens materiais. E a Bíblia nos mostra que a verdadeira felicidade é não dar ouvido a isso, a essas pessoas que acham que a felicidade advém das coisas materiais. E a verdadeira felicidade que o Senhor promove a nós é a felicidade da salvação. Jesus não veio a esse mundo para nos fazer feliz conforme a felicidade que essa geração tem pregado, mas ele veio nos fazer feliz no seguinte propósito: nos unir novamente a Deus, nos aproximar novamente a Deus. Isso é a maior de todas as felicidades. E mesmo que passamos uma vida de perseguição, de doença, de catástrofes, de tempestade, mas se o nosso coração está aliado ou está ao lado do coração de Deus, nós somos mais do que felizes em Cristo Jesus. Ele continua dizendo: não ouçam aqueles que não tomam nota do Senhor, da palavra do Senhor, que não se aconselham diante do Senhor. Ele continua: e não se detém ou não para no caminho dos pecadores. Então começa ouvindo, daqui a pouco para prestar atenção, para analisar. E o salmista fala: corre desse caminho dos pecadores. Porque se nós ficarmos ali analisando a vida dos pecadores através dos stories, das redes sociais, através da vida, daqui a pouco nós queremos essa mesma vida para nós, e a vida que esse pecador está vivendo é uma vida depravada. Quantas pessoas depravadas você tem seguido e analisado e parado para observar? O salmista fala: sai desse caminho, não para observar aqueles que não têm compromisso, mesmo estejam falando sobre Deus, mesmo estejam falando sobre uma verdade de Deus, não param. E ele continua: e nem se junta à roda dos escarnecedores. Começa ouvindo, daqui a pouco para prestar atenção, daqui a pouco se assenta na roda dos zombadores para zombarem daqueles que tomam conselhos de Deus, para zombarem daqueles que ouvem ao próprio Deus. E daqui a pouco você se torna também um zombador. Aí ele fala: pelo contrário, um verdadeiro feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Um verdadeiro feliz é aquele que toma conselhos diante dos conselhos de Deus. Um verdadeiro feliz é aquele que para observar a vida daqueles que tinham compromisso com Deus. E um verdadeiro feliz é aquele que não zomba disso aqui da palavra de Deus, mas compartilha a palavra de Deus. Aí ele continua dizendo, o salmista: pois ele será como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Uma árvore, ela não se esforça para gerar fruto, porque automaticamente, quando ela está plantado ou plantada num lugar onde está subindo os nutrientes para suas raízes, pode ter certeza que ela vai crescer, vai florescer e também vai frutificar, porque está plantada no lugar certo, porque tomou o conselho certo, porque parou no lugar certo e está plantada no lugar correto.
Suas folhas não murcham. O que que é uma árvore sem fruto e sem folhas? É uma árvore vergonhosa. As folhas falam sobre a vergonha que uma pessoa tem quando não é coberta de folhas e não serve para nada. Uma árvore que tem muitas folhas sem fruto serve para nos dar sombra. Mas uma árvore sem folhas e sem fruto não serve para nada, não presta. Aí ele continua dizendo: o mesmo não acontece com os perversos, eles não são assim, não frutificam e não geram folhas para dar sombra para outras pessoas, para dar abrigo para outras pessoas. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar no local onde está plantado os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. E o caminho da verdadeira felicidade não ouvir aqueles que não ouvem a Deus, não parar para observar a vida daqueles que não têm o Senhor como espelho, que não se parece com Cristo, e muito menos se assentar para dialogar, para conversar, para rir com pessoas que têm como objetivo zombar de Deus, fazer vexame com o nome de Deus, zombar da santidade de Deus, zombar da lei, do poder de Deus. Mas feliz é aquele que trilha o caminho meditando na verdade, na palavra do Senhor de dia e de noite.